viram essa minha cara de fusca, então já estamos aí apresentados. Mas eu vou estar me apresentando também aqui num dos slides para os irmãos entenderem bem quem é que vos fala hoje. O pastor falou muito bem, é uma palavra muito feliz da parte dele. O sacerdócio universal é uma ideia muito mal compreendida, tanto pelos, chamamos, desigrejados, como também por muitas pessoas da igreja. Tá? Eu vou estar falando sobre dois extremos aí. Tá? Tive alguns problemas em utilizar bibliografias, porque também é um assunto pouquíssimo falado no meio acadêmico, no meio teológico. Raramente vocês vão ver um livro falando sobre sacerdócio universal. Vocês podem até ver um livro da teologia de Lutero e lá vocês vão contemplar o assunto do sacerdócio universal. Mas um livro que fale sobre o tema é algo muito raro hoje nas bibliotecas teológicas, tá? Bom, o slide já está ali. Vamos então falar sobre o sacerdócio universal. Tá? Sobre o palestrante. Quem sou eu? Pastor evangélico, congrego na Igreja Metodista em Vassouras. Alguns aqui sabem que eu sou reformado, calvinista, e todos perguntam a mesma coisa. Eu acho que vocês aí estão se perguntando também. Então, não é problema vocês se perguntarem. Tá? O que um pastor reformado está fazendo na igreja metodista? Não tem problema não. Convivi numa família de judeu, católico, espírita, então aprendi um pouco a lidar com as diferenças. Não é fácil, tá? Mas é uma igreja que me abraçou, que me ensinou a amar, a evangelizar, a discipular, a ter humildade na minha vida acadêmica, a entender que a missão é um princípio bíblico. Então, independente das diferenças, aprendi muito com eles. Segundo ponto, faço parte do corpo docente do Seminário Betel Brasileiro em Niterói. Tá? Também sou um dos professores lá. Dou aulas esporadicamente, não leciono todos os dias, até porque moro distante, obviamente, mas ainda faço parte lá do corpo docente. Sou especialista em teologia reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo, especialista em hebraico e cultura judaica pelo Instituto Êxito de Teologia e escritor de 2 obras teológicas, uma delas composta em coautoria com o maior hebraísta de São Gonçalo, chamado pastor Rafael Moré. Tive a honra de escrever um livro com meu amado amigo e pastor. Definição de sacerdócio. Acho que antes da gente falar sobre o sacerdócio universal, a gente precisa entender o princípio de sacerdócio, que é algo que foi desconstruído no período medieval, aonde o princípio de sacerdócio estava vinculado apenas ao clero, apenas ao poderio da igreja medieval, e obviamente o povo não entendia esse princípio de sacerdócio. Então vamos definir o que é o sacerdócio. Mesmo sabendo do ofício sacerdotal instituído por Deus através da família araônica, de fato, veremos outros sacerdotes antes mesmo da instituição levítica. Tá? Obviamente, existiam sacerdotes anteriormente, até mesmo em religiões pagãs. Mas vemos sacerdotes usados por Deus, que é mencionado antes mesmo da lei mosaica. Um exemplo disso é o próprio Melquisedeque, né? Que vai ser mencionado novamente lá em Hebreus 7, fazendo uma alusão ao ministério sacerdotal de Cristo, né? São ministérios análogos, então ele é mencionado lá em Hebreus novamente. Então vemos que o próprio Melquisedeque é um exemplo,
E também podemos ver que o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, apresenta seu principal personagem fazendo sacrifícios e intercedendo pelos pecados de seus filhos. Bom, fazer sacrifícios e se colocar no lugar de alguém, intercedendo com clamor e adoração a Deus, é uma atitude sacerdotal. Não estou aqui afirmando, gente, que Jó era um sacerdote, tá? A gente precisa entender a diferença entre a Bíblia dizer que alguém era um sacerdote, como foi o caso de Melquisedeque, tá? Que era sacerdote e rei de Salém, e a diferença entre um homem que exercia uma função sacerdotal, tá? Então Jó, ele já era entendido como um exemplo de sacerdote, já que ele estava intermediando a vida dos próprios filhos e o mesmo fazendo sacrifícios. Independente do tipo de sacerdócio, a função sempre aponta para um mediador que, de alguma maneira, através de sacrifícios, se aproxima de Deus para interceder por alguém ou por um povo. Vocês já viram, ou já aconteceu com vocês, de alguém estar precisando de uma oração, ou de um clamor, ou de uma cura, ou de qualquer coisa que seja, e você fala assim: olha, peraí que eu vou falar com o meu pastor para ele orar por você. Peraí que eu vou chamar o meu pastor, vou ligar para ele interceder por você. E às vezes nós nos pegamos fazendo isso, negando aquilo que nós, como reformados, acreditamos. Sacerdócio universal. Nós, como sacerdotes, temos a incumbência, temos o ofício de interceder pela vida de quaisquer que venha pedir tal favor a nós. É justamente por isso que o sacerdócio universal ele é muito mal compreendido também no meio reformado. Porque quando a Bíblia fala que quando algo acontecer, quando houver discussões, ou quando houver alguém enfermo, chamar o presbítero da igreja, isso não inibe você, cristão, de interceder pela vida de alguém. Até porque essa é a função da igreja, certo? A igreja precisa orar por todos os santos. Está escrito lá em Timóteo. Então nós somos sacerdotes perante o Senhor. Aqui é muito interessante essa menção, né, de Ur-Anisor e Henk Voss. Eles são escritores de uma obra muito interessante que vai falar unicamente de sacerdócio universal. Foi a única obra que eu achei sobre sacerdócio universal, mas está em inglês, tá? Se chama Representing Christ. É a única obra que vocês vão ver sobre sacerdócio universal de maneira acadêmica. E não fiquem preocupados em escrever Representing Christ, que no final vou mostrar para vocês ali como está escrito, tá? Porque isso embola um pouco a língua e a mente também. E o que Aniesor e Voss vão dizer referente às características do sacerdócio universal? Primeiro item, primeira característica, santidade. O sacerdócio, antes de qualquer coisa, exige separação. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que me é interessante, o que eu acho que muitas pessoas entendem errado em relação ao sacerdócio universal, é que muitas acham que Deus também atribuiu autoridade a elas de exercer o sacerdócio. E é verdade. Deus nos deu autoridade para exercer o sacerdócio sobre nossos irmãos. Mas a autoridade vem acompanhada de renúncia, da cruz, daquilo que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Responsabilidade. Nós não temos unicamente autoridade para interceder pelos outros.
mas nós temos responsabilidade de sermos separados para aquilo. Santidade quer dizer isso. Você entender que precisa ser separado para a função sacerdotal. Segundo item, ensino. O sacerdote deve mediar a palavra de Deus. A Torá deve ser um ensino de lealdade a Deus. Então, quando a gente vê os sacerdotes do Antigo Testamento, geralmente a gente liga eles somente a rituais. Geralmente a gente linka a função sacerdotal unicamente a fazer cerimônias, sacrifícios, a entrar no Santo dos Santos e apresentar o pecado de todo o povo. Só que essa não era a única função do sacerdote. O sacerdote, como autoridade, ele era um instrutor da Torá. Ele era um homem que precisava ensinar a palavra de Deus para um povo que sempre, ou quase sempre, a gente vai ver na Escritura, que estava sempre se desvirtuando da fé. Estava sempre trazendo para si princípios de outros deuses, regras de divindades, idolatrando outros deuses, se deitando, assim como diz no livro de Oséias, traindo seu marido, seu noivo, com outras divindades. E o sacerdote, assim como o profeta também tinha essa função, eles precisavam trazer de volta o povo para o princípio da Torá. Terceiro item, julgamento. A lei ensinada deve ser aplicada para discernir as coisas da vida. Então o sacerdote ele tinha a função de ler a Torá não simplesmente para um ensino moral, porque essa é a diferença da lei judaica para uma lei constitucional. A lei judaica, ela não é forense, ela não é jurídica. A lei moral, a lei judaica, ela é espiritual. O próprio livro de Romanos, lá no capítulo 7, vai dizer que a lei é santa, pura e espiritual. É uma lei que precisa ser funcional para os nossos dias. Ela precisa nos ensinar a nos relacionar com Deus. Ela não nos ensina apenas a receber um hóspede em casa, ou a não adulterar, ou a não cobiçar a mulher do próximo. Ela nos ensina a como nos relacionar com Deus e também com os nossos irmãos. E como sacerdotes, temos essa função de entender o que o princípio bíblico quer nos dizer. Não é apenas uma função moralista ou legalista, como muitos pregadores fazem, trazendo a palavra de Deus como uma regra legal para você se comportar no dia a dia. Não é sobre isso. A Bíblia não é um manual de prática diária. Ela é um manual de relacionamentos. Quanto mais você aprende a se relacionar, mais você aprende a entender os princípios vitais do nosso dia a dia. Quarto item, leitura. O sacerdote deve fazer a leitura pública para aproximar o povo de Deus. Outra função que o sacerdote também deve ter. Aqui ele menciona a leitura pública. Então a gente imagina aqui um pastor fazendo uma leitura pública. Mas o evangelista, no seu dia a dia, também faz a leitura pública na hora do evangelismo. Eu costumo dizer que eu já ganhei mais almas no meu volante, no Uber, do que pregando no púlpito. E isso é pura verdade. Eu exerço mais a minha função sacerdotal no meu trabalho do que no púlpito. Porque o momento que eu tenho de pregar no púlpito é o domingo. Mas a função sacerdotal, ela não tem dia apropriado para isso. Ela não tem hora apropriada para isso. No livro de Timóteo vai dizer: pregai a tempo e fora de tempo. É muito interessante que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas a Bíblia vai dizer que para pregar não há tempo. Pregue a tempo e fora de tempo.
é um princípio sacerdotal. Porque você não precisa trazer um amigo, um familiar para ouvir a palavra de Deus na igreja. Você fará isso depois de você exercer essa função. Eu costumo dizer que convidar para a igreja não é evangelismo. Eu não aceito isso. Ah, mas eu evangelizo, eu chamo para a igreja. Isso não é evangelismo. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa exercer sua função sacerdotal. E aí sim, ouvindo a palavra de Deus e temendo ao Senhor, o eleito vai sentir a necessidade de ir até a casa de Deus. E próximo item, bênção. O sacerdote deve ser um canal abençoador do povo de Deus. Essa é uma função que, independente da igreja que você congrega, independente do pensamento teológico que você tenha, você precisa ser no seu dia a dia. Bom, agora que a gente entendeu um pouco do princípio sacerdotal, vamos entender o princípio sacerdotal na mentalidade daquele que foi, como diz o pastor Rafael aqui, antes de começar a palestra, o grito da reforma, né? Aquele que deu o primeiro passo, um passo mais avante do que os outros. Lembrando que houveram outros que também falaram sobre princípios reformados, mas o Lutero trouxe essa premissa como nenhum outro tinha trazido antes. Esse princípio, essa premissa do sacerdócio universal, foi um dos principais temas de Lutero, junto com justificação pela fé, Bíblia, regra e fé, salvação pela graça e, claro, sacerdócio universal. É claro que muitos vão dizer que Lutero falava mais sobre venda de indulgências, né, criticando a venda de indulgências, do que falando sobre essas coisas. E eu discordo, tá? As 95 teses teve, é claro, um intuito muito forte sobre a venda de indulgências, mas ele vai dissertar sobre isso usando essas temáticas aqui. Eu não preciso que o clero abençoe algum morto ou algum parente meu que está enfermo, porque eu, como sacerdote, eu tenho essa função. Então é claro que esses temas estavam ligados às 95 teses. Próxima premissa, um resgate bíblico. Lutero não foi o único, mas o primeiro a trazer de volta o princípio bíblico do sacerdócio universal. Qual é a questão? A questão é que, na Igreja Católica, o sacerdócio é algo muito importante, faz parte da teologia católica. Né? O magistério é algo que é totalmente separado do povo, totalmente separado. Eu não posso crer, como católico, que o magistrado, que o episcopado, que os padres têm a mesma função, a mesma atribuição que o povo. Como católico, isso é pecado crer. E Lutero, quando resgatou esse princípio bíblico, ele ainda era um bom católico. Que a ideia dele não foi se tornar evangélico. Ele ainda queria ficar na Igreja Católica, e até a morte dele ele falou que era um católico. Ele só não era romano, mas ele era um católico. E na verdade todos nós somos católicos no sentido da Igreja universal. A Igreja é universal, né? Não liguem isso ao Bispo Macedo, por favor. Tá? Eu já falei isso uma vez numa palestra e falaram que nós temos que ser universais. Eu falei, gente, universal é outra coisa, tá? Por favor. Então Lutero resgatou esse princípio. Princípio falado por Pedro, lá em 1 Pedro 2,9. Princípio falado por João, lá em Apocalipse 1, versículo 6. Princípio falado por Paulo. Lutero não era um criador de doutrinas. Tanto que a igreja luterana hoje,
ela é acusada de ser uma igreja que não tem nada de novo. Mas isso é um elogio. Que não tem que ter nada de novo. O que a igreja luterana, que se baseia nos princípios de Lutero, acredita é que nós precisamos seguir princípios bíblicos, ainda que a igreja católica medieval tenha dispersado tudo. E um desses princípios é, obviamente, o sacerdócio. Referência. Lutero se baseava nos textos de 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1,6. Tá, talvez alguns aqui podem se perguntar, mas Lutero quase tirou o Apocalipse da Bíblia. É verdade, quase que aconteceu isso. Quase que ele tira Apocalipse e Tiago ali, porque ele não gostava muito desses livros, não. Mas isso não aconteceu. Tá? Então ele passou a entender, a interpretar esses livros como se deveria. Então esses textos eram base para ele defender o sacerdócio universal. O povo é um sacerdote. O povo é um sacerdócio real, como diz 1 Pedro 2,9. Qual é a diferença que nós temos, por exemplo, vocês como membros da igreja para o Rafael? A diferença é o princípio de liderança. Ele está aqui para guiar vocês até a salvação. Ele é um guia. Ele está orientando vocês. Mas o que ele faz orando por uma pessoa, pregando o evangelho, todos nós podemos fazer também. A diferença é que ele consegue fazer isso em hebraico. E talvez nem todos consigam fazer. Mas nada que um bom curso não resolva. Conflitos. Tal ideia doutrinária trouxe muitos problemas com os clérigos. Por que trouxe problema? O clero só era mantido porque a eles era atribuído uma função distinta. Uma função distinta. Eles tinham uma função espiritual que ninguém mais poderia ter. Então o povo estava dependente do trabalho e do ofício do clero. Eu não posso ser salvo se não for batizado pela igreja. Eu não posso ser perdoado se eu não me confessar. Eu preciso me confessar, preciso do confessionário. Eu não vou ser salvo se eu não me submeter à autoridade do Papa, porque o Papa é infalível. Eu não preciso saber o que está escrito nas Escrituras, porque o Papa, como é infalível, ele já está dizendo. Esse era o princípio. Um grande filósofo vai dizer, para aquele que não entende, que não lê, que não busca, torna-se escravo daquilo que ouve. Então, independente daquilo que o clero dizia, era uma verdade. Não há conflito, não há afronta contra o clero se o povo não sabe sobre o Evangelho. O povo não entendia a autoridade que eles tinham perante o Senhor. O Senhor lhes atribuiu autoridade. Vós têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E é claro que Deus não está falando aqui de algo literal. Ele está falando, vocês têm autoridade para fazer o impossível. Vocês são um sacerdócio real. Esse é o princípio que Pedro trazia, João trazia, Paulo trazia, Jesus trazia. O problema da má interpretação. Aqui nós temos um problema. Acho que o pastor Rafael falou que ontem o Idauro chegou a comentar um pouco sobre isso. O Idauro também, que é uma autoridade nesse assunto dos desigrejados, já escreveu até livros sobre o assunto, mas é uma interpretação complicada demais. A primeira interpretação errônea que eles fazem é que o local de culto é obsoleto. Não é mais necessário.
não tem mais função latente, não tem motivo pelo qual eu preciso ir ao local de culto. Para os chamados desigrejados, a tese do sacerdócio universal daria forças para negarem a necessidade do local de culto e, por conseguinte, a necessidade da comunhão e também dos sacramentos. Porque a pergunta é: por que eu preciso ir no culto, ouvir um cara falar do Evangelho, se eu tenho uma autoridade intrínseca em mim como sacerdote? Eu não vou lá ficar ouvindo o pastor Rafael falar, ou o pastor D'Angelo falar. E outra, se eu sou um sacerdote e o véu se rasgou, eu tenho acesso a Deus independente de onde eu esteja. Eu não preciso da casa de Deus. E se eu sou um sacerdote, eu não preciso nem de ninguém, de comungar, porque eu sou um sacerdote. Eu não preciso de pessoas. Então, o sacerdócio universal, para eles, deu força para eles interpretarem dessa maneira. Mas aí que há complicação. Lutero nunca entendeu, nessa próxima tese vamos falar, que o sacerdócio universal é uma doutrina substitutiva. O nosso sacerdócio universal não substitui o ofício sacerdotal. Não substitui o pastorado de alguém. Alguém que seja vocacionado ao pastorado. É simples entender. Porque nós, como cristãos, todos nós precisamos ser pastores. Em que sentido? Cuidar de vidas, pregar aos leigos, interceder pelos santos. Não é isso que um pastor faz? Todos nós, no sentido funcional, precisamos ser pastores. A pergunta é: quem aqui é pastor? Oficialmente falando. Não é todo mundo. Existe uma diferença entre vocação pastoral, chamado pastoral, para o pastoreio funcional. Nós somos pastores, nós somos sacerdotes, mas isso não substitui o sacerdócio oficial. Não substitui. O sacerdócio oficial não é ampliado a todos. Não é. E isso Lutero deixou bem claro. O que Lutero mais escreveu foi críticas severas às premissas iniciais dos chamados anabatistas. Os anabatistas eram críticos às lideranças cristãs da época, entre outras coisas. E Lutero entendia que os padres, os bispos, eles eram importantíssimos para a igreja. Lutero nunca foi contra essa questão. A questão de Lutero era outra. Qual é a análise de Lutero, então, em contrapartida àquilo que os famosos desigrejados acreditam? A primeira análise que podemos tirar da opinião luterana é que um dos propósitos de Martinho Lutero ter resgatado a doutrina do sacerdócio universal surge também do princípio da quebra de privilégios que o clero de sua época tinha, como se fosse uma casta de homens espirituais superiores. Qual era a primeira função, o primeiro intuito de Lutero em ele formular essa doutrina? Veja, ele não criou, tá? Ele sistematizou a ideia. Mas o sacerdócio universal é bíblico, não é de Lutero. Que isso fique claro. Mas ele fez isso por causa dos privilégios dos clérigos, que afirmavam que esses privilégios tinham que acontecer, mesmo que para isso trouxesse sofrimento para o povo. Porque eles eram homens espirituais superiores. Era uma casta separada. Os cardeais, os bispos, o Papa, eram homens que não se misturavam, que eram riquíssimos, que sobreviviam dos impostos
exorbitantes que eles tiravam do povo. Pastor, não sei se foi o Davidson ou o pastor Rafael que falou da Basílica de São Pedro. Foi o senhor, né? A Basílica de São Pedro, ela só está de pé devido à venda de indulgências. Não importa se o povo está na pobreza. Se a igreja católica medieval está no poder, isso vai mostrar o poder de Deus. O poder de Deus está no ouro que emana da igreja. Não está na fé que emana do povo. O poder de Deus está naquilo que os homens veem. Não está naquilo que não se vê, como diz a Escritura. E Lutero entendeu isso. Lutero entendeu que os monges estavam soberbos, cheios de ouro e prata. E isso não era coisa para clérigo. Então ele trouxe essa ideia à tona, dizendo que os mesmos direitos que o clero teria, de ter esses privilégios, o povo também tem. Lutero nunca foi contra a riqueza. Ele não era franciscano. Lutero nunca foi contra a riqueza. Mas ele entendia que se a riqueza de alguém depende da pobreza do outro, isso está errado. E isso foi um dos motivos que incitou Lutero a formular essa doutrina. Segundo ponto, a premissa luterana nunca foi sacerdócio substitutivo, e sim sacerdócio geral. O sacerdócio, ele é de todos os crentes. Todos os crentes têm essa função, tá? Mas isso não substitui o sacerdócio que Deus instituiu para aqueles que foram vocacionados. Lutero cria no que chamamos de Communio Sanctorum, comunidade dos santos. E isso, de fato, feria o ego inflado do clero. Ou seja, pensem em vocês que eu acho que hoje ainda tem esse problema. Quando eu vou em alguma igreja e falo que eu sou um santo escolhido por Deus, tem gente que fala, quem é esse cara dizendo que é santo? Quem é esse maluco aí? Ele acha que é ressurreição de Madre Teresa de Calcutá? Não é bem assim. Sabemos que nós somos uma comunidade de santos, uma comunidade de homens separados para a glória e para o louvor de Deus. Todos nós somos santos e Lutero sabia disso. Então a função que um sacerdote, que um bispo tinha, ele afirmou, se todos nós somos santos, por que só eu posso evangelizar? Por que só eu posso interceder pela vida de alguém? Por que só eu posso fazer sacrifício, me colocar no lugar para interceder pela vida de alguém? Não é bem assim. Lutero, nessa, chamamos de comunidade dos santos, ele tinha uma regra muito interessante. Tem uma história que um amigo meu luterano contou, diz ele que é verdade, o nome dele é Francis Hoffmann. Ele disse que um dia um sapateiro se converteu, um discípulo de Lutero, e ele perguntou para Lutero, Lutero, agora que eu entendi sobre o reino de Deus, o que eu faço para ser um santo, para exercer a santidade? E Lutero falou, volte para a sapataria e faça um bom sapato por um preço justo. A coisa comum não é você fazer um coxo se levantar, andar. Não é você colocar um olho na cara de alguém que não tem olho. Não é você curar a AIDS de alguém. É a vida comum. É a justiça comum. É a honestidade. É o testemunho que você leva na sua vida aonde você está. Isso é um princípio sacerdotal. Ou você acha que você ser um bom profissional não é sacerdócio? Porque Calvino, ele vai crer que um bom profissional que prospera na sua profissão, no seu trabalho, ele está exercendo um sacerdócio com excelência. Ele fala isso em um dos seus escritos. E isso é interessante, porque às vezes
Nós falamos assim: eu vou trabalhar e no momento do trabalho, na hora do almoço, eu vou tirar 1 hora para o Senhor. Olha, isso é legal, mas vocês ainda não entenderam o que é ser um sacerdote. O próprio ato do trabalho justo é um ato sacerdotal. O próprio ato de você abrir mão do dinheiro para fazer o que é certo é um ato sacerdotal. O próprio ato de você honrar o seu funcionário é um ato sacerdotal. Você está trabalhando para o Senhor. Você está cumprindo a sua profissão para o Senhor. Você ser um bom marido é um ato sacerdotal. Você ser uma esposa submissa é um ato sacerdotal. E isso precisa estar incutido na nossa mente. Porque às vezes nós achamos que as coisas comuns do lar e da vida estão separadas da vida espiritual. E não é bem assim. Efésios 5, 18 a 20 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí logo depois a gente vai imaginar: o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que é pular, gritar, falar em línguas, profetizar? O que é ser cheio do Espírito Santo? E Paulo vai responder: marido, ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos. Igreja, cantai louvores em comunidade. Paulo vai dizer que isso é cheio do Espírito Santo. É a vida comum, são as coisas comuns. Ali estão princípios sacerdotais tremendos que às vezes nós deixamos de lado. Aqui está uma citação exegética de uma teóloga americana chamada Karen H. Jobs. Ela escreveu um livro chamado Comentário Exegético de 1 Pedro. A despeito da interpretação de Lutero ter sido ou não entendida e aplicada da forma correta, ao longo da história, o pensamento de Pedro aqui não se enquadra no contexto de autoridade espiritual, nem está focado nas qualidades do crente individual. O que Pedro tem em vista não é o conceito de autoridade clerical. Então aqui ela já deixa claro que quando lá em 1 Pedro 2,9, onde vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real escolhido por Deus, esse sacerdócio real não está ligado com a autoridade episcopal, com a autoridade clerical. Pedro deixa isso claro lá. Pedro sempre fez a diferença entre bispos, diáconos, presbíteros. Então, estamos cientes de que divisões existiam entre o povo comum e entre as autoridades eclesiásticas. Isso aí é bíblico, desde o Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento. Mas, sim, o tema da obediência e da santidade, conceitos que também estavam presentes no contexto original de Êxodo 19. O sacerdócio antigo devia ser santificado e separado do povo em geral, para que ministrasse em favor deste. Tá? Então, o que ela está dizendo aqui é que o princípio que Pedro está trazendo lá, e trouxe em 1 Pedro de maneira muito bacana, é que o povo precisava ser santo, separado, obediente a Deus. Existia uma ideia na Epístola de Pedro, naquele contexto, que vai falar isso é Wayne Grudem, eu também usei como referência, onde ele vai dizer que o povo daquela época acreditava que a autoridade episcopal ou eclesiástica era suficiente, de alguma maneira, para livrá-los do mal vindouro. Ou seja, se o meu pastor, vou dar um exemplo, se o meu pastor é santo, e se ele intercede por mim, obviamente, estou tranquilo, estou de boa, é só botar o burro na sombra. Pastor Rafael intercede por mim. E o cara
top, o cara é coladinho com Deus, então eu estou tranquilo, eu não preciso ser. Era uma ideia, segundo o N. Gruden, presente naquela época. E o que Pedro está trazendo é uma coisa totalmente diferente. Ele está trazendo responsabilidade para o povo, dizendo: vocês são sacerdócio real, nome outrora atribuído apenas ao povo de Deus, o povo de Israel. Agora, a igreja, que são aqueles que estão recebendo a palavra por parte de Pedro, eles são chamados de sacerdócio real, assim como o povo de Israel também o era. Então aqui também há um princípio de continuidade. Existe ali um princípio de que um povo agora está inserido nesse sacerdócio. Não é mais um povo étnico, não é mais um povo específico. Toda a igreja do mundo, independente de onde essa igreja esteja, ela é um sacerdócio real. Ela está incumbida, ela está comissionada a exercer, a interceder, a orar e a pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus falou: vos darei autoridade para pregar por toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Isso é um princípio proclamativo sacerdotal. É uma responsabilidade que não é só atribuída aos apóstolos, mas a todos. Todos temos essa função. Então o que Pedro está fazendo aqui é falando: opa, não. Não é porque eu sou um apóstolo que vocês estão livres. De forma nenhuma. Vocês são sacerdotes. Aqui, gente, a gente vai achar que isso é um elogio, ou Pedro aqui está fazendo igual o Anderson Freire faz, né? Vocês são ouro puro de Ofir, vocês são magníficos, sacerdócio real, realeza, vocês são isso. Não. Pedro está colocando um peso nas costas do povo, uma responsabilidade para o povo. Vocês não dependem de apóstolos, vocês não dependem de pastores para interceder pelos irmãos. Vocês são intercessores, vocês são sacerdócio real e precisam exercer essa função. Não tem dois papos com Pedro, ele bota mesmo para lascar. Esse é mineiro. Um chamado ao serviço. Essa aqui é a tríplice resolução do nosso tema de hoje. Quando eu falo sobre sacerdócio universal, quais são as 3 resoluções, as 3 sínteses que eu aprendo nessa temática? Primeira resolução: o sacerdócio universal não trouxe apenas liberdade de acessar a Deus sem precisar de um mediador, mas também trouxe responsabilidade para o serviço coletivo na igreja. Então veja, nós como igreja, nós como corpo, nós temos uma função muito importante. Não uma função individual, tá? Porque às vezes temos a impressão de sermos um sacerdote sozinho. E não é isso que Pedro está ensinando. E não é isso que eu estou falando para vocês. E não era isso que Lutero acreditava. Você não é um sacerdote sozinho. Sozinho eu vou interceder por quem? Por mim? Ah, Deus me livra de todo mal? Sozinho eu não sou ninguém, gente. As Escrituras sempre falou do sacerdócio dentro de um princípio coletivo. Por isso não existe sacerdócio universal no meio de desgrejados. Não existe. Não existe. Você dizer que não vai comungar, que você não tem comunhão com os irmãos, e você achar que você é um sacerdote, você não é. Ou você achar que você é igreja, você não é. Você não é igreja. Como diz Leonard Ravenhill, você é no máximo um tijolo, um bloco da igreja. Mas você não é igreja. Quando a palavra fala alguns verbos importantes, como avivamento, aviva-nos.
é sempre no plural. Abençoa-nos, é sempre no plural. Santifica-nos, é sempre no plural. É algo coletivo. Fala da igreja, não fala sobre mim. Quantas vezes eu vejo pessoas falando, eu fui para a igreja, a pregação foi boa, foi bíblica, mas Deus não falou comigo. Pera lá. Pera lá. A igreja toda sentiu o Espírito Santo com uma pregação bíblica e você não. Peraí, Deus falou com a sua igreja. Você é a igreja, você é noiva. Se a palavra dele foi pregada fielmente, com intrepidez, sem medo, com ousadia, como eu posso dizer que eu não ouvi a voz de Deus? Aí já não é sobre Deus, aí é sobre um coração de pedra. É sobre mim. Nós precisamos entender a coletividade. É claro que Deus é um ser pessoal, não estou dizendo o contrário. Mas afirmar que Deus precisa falar comigo, independente, separadamente do povo dele, como se eu fosse a casa preferida de Deus, como tem um louvor aí que fala isso, né? Da Isadora Pompeu. Eu sou a casa preferida. Eu não acho. Eu não sou nada. Nós somos povo de Deus. Nós somos sacerdócio real. A comunhão é necessária. O serviço é necessário. Não creia você que, entendendo o sacerdócio universal, agora você não está incumbido de praticar esse sacerdócio no serviço da igreja. Você não é sacerdote só lá fora. Às vezes você fala, eu vou orar pelo meu vizinho, vou orar pela minha mãe, pelo meu pai. Mas e o serviço da igreja? E orar e auxiliar primeiro os domésticos da fé. Às vezes tem mais união lá fora do que aqui dentro. Existe um povo mais unido lá fora do que aqui dentro. Eles têm mais fechamento com a Assembleia, com a Batista, com a Luterana, do que com a Presbiteriana de Filadélfia. Opa! Está esquisito isso aí. A gente precisa entender que o sacerdócio é uma premissa de serviço da igreja, e principalmente da igreja local. O cuidado com a idolatria. Lutero combateu os privilégios clericais de sua época, mas o que vemos hoje são pessoas querendo voltar ao princípio medieval e colocando líderes em pedestais que não são para eles. Gente, eu conheço vários, não são poucos, vários irmãos que dizem que não podem orar, porque primeiro tem que pedir permissão ao pastor. Que não podem falar sobre o evangelho em público, evangelizar alguém, porque primeiro tem que pedir permissão ao pastor para evangelizar. Sabe, tem que ligar, ele tem que... Se o pastor estiver dormindo, ele vai falar, olha, eu não posso pregar para você que meu pastor está dormindo, né? E eu preciso perguntar a ele, porque ele é o meu cabeça, ele é o meu pai espiritual. Não façam isso, gente. Nós somos sacerdócio real, incumbidos de pregar o evangelho, de interceder pelos santos. E nós não podemos cometer essa atrocidade de colocar alguém num lugar onde não cabe. Qualquer pessoa que divida a glória de Deus deve ser destituído na hora. Isso fere muito a santidade do coração de Deus. Vocês atribuírem a alguém a glória e uma autoridade excessiva que ele não tem. O que eu devo ao meu pastor é respeito, honra, humildade, serviço, disponibilidade. Eu devo isso ao meu pastor. Mas ele não é autoridade máxima. Ele não pode ser considerado autoridade máxima. Por isso que eu tenho muitos problemas com a igreja onde o pastor tem a palavra final. Se não houver
um concílio, se não houver um grupo de pessoas que falem, olha, você está errado, vamos corrigir isso aqui. Todo lugar, toda instituição, todo governo, aonde um homem rege com cetro de ferro, esse lugar tende a cair. Tende a cair. Às vezes, interpretamos errado o crescimento da igreja, dizendo que as igrejas que é governada por um homem só, tem 3, 4, 5 mil pessoas. E as igrejas que não são assim, tem 15, 20, gato pingado. Interpretamos errado o crescimento, que crescimento não é número. Crescimento nunca foi número. O crescimento da igreja está ligado ao quanto o líder é submisso à vontade de Deus. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Se um pastor, ele não tem a capacidade de ser servo da igreja, de ser um homem íntegro, e entender que a igreja é um com ele, ele não serve para estar ali. Nós não podemos colocar autoridade em alguém que não merece autoridade. Isso é idolatria. Você dizer que você só pode cumprir o chamado de Deus, que você só pode cumprir a ordem de Deus, se o seu pastor disser, faz, isso é idolatria. Porque se eu precisar da autoridade do meu pastor, lá da Metodista, para evangelizar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para interceder por alguém, eu não sei a que igreja eu estou servindo. Precisamos entender o princípio do sacerdócio universal, que desbanca totalmente essa questão da autoridade excessiva dos líderes. O sacerdócio universal e o avanço do evangelho. No período medieval, o evangelho era mais elitizado do que pensamos. Filosofia e arte contrastavam um manifesto religioso. Mas hoje, o mais simplório sapateiro é um sacerdote real, responsável pelo avanço do evangelho. Vocês já pararam para pensar que nós como igreja, não nós individualmente, mas nós como igreja, somos ferramenta responsável pelo avanço do evangelho? Porque a palavra vai dizer que aprove a Deus alcançar os seus pela loucura da pregação. E como crerão se não há quem pregue? Como crerão aqueles de quem nada ouviram? Como deixar esse papel unicamente, intrinsecamente para os pastores? Imagina o trabalho ferrenho que eles teriam se nós como igreja não fizesse o trabalho sacerdotal ao qual Deus nos incumbiu. Isso é crucial. Eu não sei se aqui tem, mas eu acho que quase toda igreja tem. Aquela pessoa que acha que o pastor ele tem que fazer tudo. Ele tem que ir na minha casa tomar café, ele tem que passar na rua e falar oi comigo, senão eu saio da igreja. Ele tem que mandar mensagem para mim todos os dias. Mas ninguém consegue perguntar para o pastor, pastor, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando da minha disponibilidade? O que eu posso fazer, pastor, para que o seu ministério frutifique? Como sacerdote, pastor, o que eu preciso fazer para ser um contigo nessa igreja? O que eu preciso fazer? Esperamos tanto dos pastores, dos líderes, e não temos a disponibilidade de perguntar o que eu posso fazer. Envie-me a mim. Estou disponível. Não tem quem vá? Use-me. Faça-me comigo aquilo que Cristo incumbiu você de fazer também. Eu quero ser um auxiliador. Eu quero ser um adjuntor dessa obra.
Nós somos responsáveis pelo avanço do Evangelho. Isso é sério. Isso é muito mais sério do que podemos imaginar. Eu era de uma igreja onde tinha uma senhora chamada Dona Ednancy. Ela já faleceu. E o pastor falava que ela era a maior evangelista da igreja. Mas eu nunca vi essa mulher falar por aí do Evangelho de Deus. Mas aí um dia ela falou para a gente o testemunho dela. Ela limpava a igreja. E todas as vezes que ela limpava uma cadeira, ela fazia uma oração. Senhor, quem sentar nessa cadeira possa ser impactado pelo teu Evangelho. Quem sentar nessa cadeira, Pai, sai transformado daqui hoje. Quem sentar nessa cadeira, Pai, sinta de verdade o encher do Espírito Santo. Ela era uma mulher tímida, não conseguia falar em público, mas o poder da oração, o Espírito que habitava nessa mulher, isso impactou muitas vidas. Às vezes você não se sente preparado para exercer a função sacerdotal, como o pastor Rafael exerce muito bem, como o Gustavo exerce. Você acha que não está preparado para pregar o Evangelho? Você acha que a sua vida não está no altar para interceder por alguém? Veja, o poder não está naquilo que você faz, e sim naquilo que Cristo faz. Não é sobre meus talentos de oratória e retórica. Não é sobre isso. Sacerdócio não tem a ver com o quanto eu sou perspicaz naquilo que eu falo, no meu poder de convencimento. Está naquilo que ele faz. Está nas improbabilidades. Por que Deus escolheu Elias para ser um profeta? Um cara que já pediu até para Deus matasse ele. Um cara que era quase um pré-suicida. Por que Deus escolheu Davi como rei? Cara mais vacilão que aquele é difícil encontrar. Por que Deus chamou Paulo, assassino de cristão, para ser apóstolo? Por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu Gustavo? Onde você estava, Gustavo, 15 anos atrás? Exato. Fazendo rituais que não agradam a Deus. Por que Deus escolheu ele, aonde ele estava? Que talento ele tinha? Que moral ele tinha? Que espiritualidade ele tinha? Sacerdócio não é sobre nossas capacidades, sobre nossos talentos. Deus quer mostrar que o ministério sacerdotal é Ele quem faz, não eu. Não é o quanto eu sou um bom hebraísta, não é o quanto eu sou um bom teólogo. É o quanto o Espírito Santo faz através da minha vida. Eu nunca na minha vida ganhei uma alma dando aula em seminário. Eu nunca impactei corações falando em hebraico. Mas as vezes que as pessoas foram mais impactadas, foram em momentos que eu mesmo falei, que pregação horrível que eu fiz. Errei, gaguejei, deu tudo errado, slide não funcionou, suei de nervoso, foi tudo ruim. E naquele dia as pessoas falaram, Jesus falou comigo. O meu casamento foi restaurado. Eu e meu marido estávamos pensando em separar. Depois dessa pregação, nós reatamos. Não é sobre uma pregação exemplar. Não é sobre uma pregação perfeita. Não é sobre o meu talento de pregar. Deus sempre me usou em momentos em que eu achei que não estava bom. Sacerdócio é isso. É o quanto você se esvazia de si mesmo para dar lugar àquilo que o Espírito quer fazer. Não foi isso que Jesus fez? Lá em Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, antes esvaziou de si mesmo, se fazendo homem, escravo e maldito na cruz, por amor a nós.
Ele se esvaziou. O sacerdote, ele se esvazia. Às vezes estamos preocupados em se encher. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio de teologia, eu quero ser cheio de hebraico, eu quero ser cheio de grego, eu quero ser cheio de filosofia, eu quero ser cheio de tudo. Mas eu esqueço que o meu eu precisa sumir. E se eu ficar me preocupando unicamente em me encher, e não me preocupar em me esvaziar, para que o Espírito exerça o sacerdócio, não vai funcionar. Eu não sou sacerdote porque sou teólogo. Eu sou teólogo porque eu amo ser um sacerdote. E por isso eu aprendo mais da palavra de Deus. É por isso, é por amor ao sacerdócio, que eu aprendo cada vez mais. E quando nós não entendemos isso, e focamos unicamente em entregar essa função a quem nos lidera, a gente está jogando fora uma coisa linda que Deus nos deu. Linda. Responsabilidade. Davi, quando trouxe a arca, e a arca caiu, Uzá foi lá e tentou segurar, e naquele momento ele foi fulminado, Davi se entristeceu, não gostou daquilo que aconteceu, e jogou a arca lá para a casa de um tal de Obed-Edom. Jogou para lá, não, deixa esse trem para lá. Mas o que é a arca? O que representa a arca? A arca representa a presença de Deus. Davi não jogou só a arca para outra pessoa, ele jogou fora a presença de Deus. A responsabilidade de carregar o nome de Deus. É isso que a arca representava naquele momento. É claro que Davi depois foi atrás. Ele viu que ele errou. Ele viu o porquê a arca não se carrega de qualquer jeito. Ele entendeu que a arca deve ser carregada por sacerdotes. Certo? Nós temos a responsabilidade de carregar, de levar a presença de Deus aonde quer que estejamos. Essa é a nossa responsabilidade. Não temos que jogar isso para a liderança. Se formos parar para analisar, quem era para levar a arca naquela época? Davi, ele não era o rei? É ele que era para levar. Mas o certo era que sacerdotes levassem a arca. Nós somos sacerdócio real de Deus. Nós precisamos cumprir as funções do sacerdote e não transferir essa responsabilidade. E o que mais vemos hoje nas igrejas evangélicas, tá? Evangélicas, é um retorno à teologia católica. Eu só posso fazer debaixo da autorização do meu líder. É claro que tem coisa, gente, que nós pedimos orientação. Isso é bom. Vou começar... A menininha quer começar a namorar um rapaz. Conversa com o seu pastor, com a esposa do seu pastor. Fala, olha, eu estou conhecendo um rapaz, eu acho que ele é gente boa, é crente. Converse. Peça orientação ao seu pastor. Mas não faz sentido você cumprir uma ordem de Deus, um imperativo divino, só com a autorização do seu pastor. Você não precisa de autorização para orar pela vida da sua irmã, para pedir Deus cura e transformação pela vida dos seus. Você não precisa de autorização do seu pastor. Deus te incumbiu disso. E isso, infelizmente, tem sido negligenciado pela igreja evangélica, retornando assim para princípios católicos. E aqui nós temos a bibliografia, que eu recomendo a todos, que são livros muito acessíveis, com uma linguagem muito boa. O primeiro livro que eu recomendo é Além das 95 Teses, de Stephen J. Nichols. Tá? Aqui ele vai falar sobre
a biografia de Lutero e também sobre a teologia de Lutero, que vai muito além das 95 teses. O outro é o Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, né, de William Van Gemeren, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for ele vai me perdoar. Terceiro, Representing Christ, de Ur Ensor e Henk Voss, tá? Ou Representando Cristo. Aqui é um livro que trata de maneira direta sobre o sacerdócio universal. Aqui ele vai falar desde Gênesis até Apocalipse sobre o que é sacerdócio e vai trazer aplicações importantes nesse sentido. Próximo, comentário exegético de 1 Pedro, de Karen H. Jobs. Tá? Eu acho que é da editora Nova Vida? Acho que é Nova Vida. Editora Nova Vida, ou Vida Nova, né? Vida Nova, na verdade. Né? E comentário de 1 Pedro, de Wayne Grudem. Esse comentário de Wayne Grudem, ele é mais expositivo do que exegético, e o de cima ele é mais acadêmico, né? Ele é mais abrangente, traz questões linguísticas. Então, dependendo da sua intenção, um vai servir melhor que o outro. Para você que não tem grande conhecimento da exegese, eu recomendo que seja do Wayne Grudem. Ele vai ser mais sucinto nas aplicações dele. E você que já tem um certo nível de conhecimento teológico e tudo mais, esse de exegético de 1 Pedro é mais eficiente para você. Bom, já são ali 8h30. Agradeço vocês aí por essa primeira parte. Lembrando que depois do coffee break a gente vamos ter a segunda parte, que vai ser o fórum, tá? Vamos responder algumas perguntas. Se vocês aí anotaram suas perguntas, lembrem de perguntar. Espero que tenham escrito, porque eu, por exemplo, esqueço tudo que eu vou perguntar. Então, ou eu pergunto na hora, ou eu anoto. Entendeu? Então, espero que vocês tenham feito isso. E é muito importante esse tema. Eu queria que depois dessa palestra, vocês estudassem esse tema, ou em livro, ou em alguns vídeos. Tá? Por quê? Porque é um tema que é tão pouco falado, que uma palestra só pode não ser o suficiente para que vocês entendam a expressão que há no sacerdócio geral, tá? Ou universal. Então, que vocês continuem esse estudo em outros tempos também. Tá? Muito obrigado por essa palestra e que Deus abençoe vocês. Vamos aí para o nosso coffee break.